Graça e paz sobre a tua vida. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema, de uma palavra que mexe muito com o nosso coração, com a nossa fé e com aquela parte de nós onde ninguém toca. A parte onde nós guardamos as dores, as promessas e as frustrações e até aquele silêncio de Deus que às vezes parece demasiado longo. O milagre tarda, mas Deus chega sempre. Nunca antes, nunca depois, sempre no momento certo. E até lá, Ele sustenta, Ele consola, Ele fortalece, Ele trabalha, Ele molda, Ele guarda. Quando o milagre tarda, Deus não está parado. Vamos começar por aqui. O facto de tu não veres não significa que Deus não está a fazer. A Bíblia diz em João 5,17 que o meu Pai trabalha até agora. Então Deus nunca entra em pausa, Deus nunca adormece, Deus nunca fica distraído. Eu quero te deixar uma palavra. Eu quero te dizer que quando o milagre tardar, age com fé. Age com fé. Porque fé, ela não é ficar de braços cruzados à espera. Muita gente acha que só por ficar de braços cruzados, eu estou à espera do milagre. Eu tenho fé que vai acontecer, mas a fé, ela é agir mesmo antes de ver. O milagre pode tardar. Mas Deus continua no trono, continua fiel, continua bom. Quando a voz do inimigo grita, lembra-te, a fé, ela vem pelo ouvir, sim, mas o medo também. Então escolhe hoje o que vais alimentar. A fé ou o medo? O que é que tu vais alimentar hoje? A fé, ela cria o ambiente. A Bíblia diz que Eliseu pediu um músico e então a palavra profética veio. Há ambientes que aceleram milagres. O louvor, a adoração, a santidade, a comunhão, a generosidade, o perdão. Há milagres que só descem quando o ambiente sobe, quando a adoração sobe, quando a comunhão sobe, quando o louvor sobe, quando a santidade sobe. Em segundo lugar, nós temos a fé que continua a obedecer. Antes de Deus abrir o Mar Vermelho, Israel já caminhava na direção certa. Antes de Jesus multiplicar pães, os discípulos já estavam a organizar a multidão. Então a obediência, ela antecede o milagre. Abraão recebeu a promessa, mas esperou 25 anos. Porque Deus não estava só a formar um filho, estava a formar um pai de multidões. José sonhou ainda jovem, mas esperou 13 anos entre poços, prisões, traições, porque Deus não estava só a construir um líder, estava a construir um coração. E talvez hoje Deus não está apenas a preparar o milagre, está a preparar o milagreiro. Tu mesmo, isso tu. Há bênçãos que só se sustentam com caráter. Há respostas que só se aguentam com maturidade. E há portas que só se podem abrir quando tu estiveres pronto para passares por elas. Depois ele vai fazer uma comparação. Olha, o milagre do outro chegou e tu ainda nada. E logo em seguida ele vem com a acusação. Se Deus não fez, como fez o outro, é porque não mereces. Escuta, isso não vem do Espírito Santo. Deus corrige, mas Ele nunca te vai acusar. Deus trata, mas não condena. Deus aperfeiçoa, mas Deus não humilha. A Bíblia fala de 3 atitudes de fé durante a demora. A primeira delas é a fé que espera com confiança. Está lá em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, não é esperar sentado, é esperar sustentado. É dizer todos os dias, eu ainda não vi, mas eu sei quem prometeu. O que parece demora para ti, para Deus é processo. Pensa numa sementinha, tu colocas na terra e no dia seguinte tu não vês nada. No segundo dia, nada. No terceiro, nada. Mas lá dentro, o milagre já começou. Assim é com Deus. Há ciclos, há raízes a crescer antes do fruto aparecer. Há coisas que tu não vês, mas Deus, Ele vê.
E há coisas que Deus está a preparar antes que apareçam aos teus olhos. Alguns milagres não são atraso, são proteção. Às vezes Deus diz, não agora, porque Ele sabe algo que tu ainda não sabes. Deus atrasou a saída de Israel do Egito porque havia exércitos nas estradas vizinhas que os matariam. Jesus demorou 4 dias para ir ver Lázaro, porque o milagre não era de cura, era de ressurreição. Alguns atrasos que tu chamas frustração, Deus chama livramento. Alguns ainda não, que tu chamas dor, Deus chama propósito. Alguns espera, que tu chamas sofrimento, Deus chama treinamento. E um dia, quando o milagre chegar, tu vais dizer, ainda bem que Deus não fez no meu tempo, mas no tempo dele. Eu quero terminar dizendo isto ao teu coração. O milagre não tardou porque Deus te esqueceu. Não tardou porque Deus te castiga. Não tardou porque Deus te rejeitou. Não tardou porque Deus mudou. O milagre tarda, mas Deus chega sempre. Nunca antes, nunca depois, sempre no momento certo. E até lá, Ele sustenta, Ele consola, Ele fortalece, Ele trabalha, Ele molda, Ele guarda. Hoje Deus está a renovar a tua fé. Então, o milagre está a tardar, o inimigo vai tentar usar essa demora para te atrapalhar. Ele trabalha em silêncio. O inimigo trabalha sempre no silêncio. Quando Deus fala, ele tenta distorcer aquilo que Deus está a falar. Quando Deus tarda, ele tenta te desanimar. Ele vem com 3 coisas. A primeira delas é a dúvida. A dúvida é uma das coisas que o diabo mais trabalha na vida de cada pessoa. E essa frase que ele te coloca no teu coração será assim: será que Deus vai mesmo fazer? Depois ele vai fazer uma comparação. Olha, o milagre do outro chegou e tu ainda nada. E logo em seguida ele vem com a acusação. Se Deus não fez, como fez o outro, é porque não mereces. Escuta, isso não vem do Espírito Santo. Deus corrige, mas Ele nunca te vai acusar. Deus trata, mas não condena. Deus aperfeiçoa, mas Deus não humilha. O milagre pode tardar, mas Deus continua no trono, continua fiel, continua bom. Quando a voz do inimigo grita, lembra-te, a fé ela vem pelo ouvir, sim, mas o medo também. Então escolhe hoje o que vais alimentar. A fé ou o medo? O que é que tu vais alimentar hoje? Quando o milagre tarda? Porque há milagres que Deus faz de imediato. E há milagres que Deus promete, mas demora. E é nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que a nossa fé é provada, é moldada, é apertada, é afinada. E talvez hoje tu estás exatamente nesse intervalo. Tu crês, mas ainda dói. Tu oras, mas ainda não chegou. Tu dizes, eu sei que Deus pode, mas perguntas, por que não agora? E hoje Deus quer falar contigo. Não para te dar uma resposta rápida, mas para dar entendimento, sustento e perseverança. Vamos lá então. A primeira delas é a dúvida. A dúvida é uma das coisas que o diabo mais trabalha na vida de cada pessoa. E essa frase que ele te coloca no teu coração será assim: será que Deus vai mesmo fazer? E um dia, quando o milagre chegar, tu vais dizer, ainda bem que Deus não fez no meu tempo, mas no tempo dele. Eu quero terminar dizendo isto ao teu coração. O milagre não tardou porque Deus te esqueceu. Não tardou porque Deus te castiga. Não tardou porque Deus te rejeitou. Não tardou porque Deus mudou. Por isso, segura-te à fé. Não desistas agora. A tua história não termina na espera. Porque quando Deus chega, Ele chega de forma perfeita, exata e irresistível. O milagre tarda,
mas o Deus que prometeu continua no trono e ele não falha.